Questão 49, uma questãozinha que eu aprendi com o aluno. Esse aluno é o Daniel, é um aluno sensacional, tá? E ele me explicou algo que eu tinha conversado com outro professor de química e parece que esse professor de química tinha me explicado errado e o Daniel me corrigiu, tá? O Daniel formado em farmácia. Ok, Daniel formado em farmácia e ele me explicou melhor. Ai, Robson, como é que você não sabia disso? Tá, a faculdade de química não vai te ensinar sobre isso, é algo muito específico. Porém, na faculdade de farmácia que vai falar aonde é que o remédio vai ser mais absorvido, com certeza deve ter falado sobre isso, tá? E então vamos lá, essa questãozinha. E eu sempre adoro aprender, pessoal. Tem gente que pensa que um químico vai saber tudo da prova de química. Não vai, né, pessoal? Então a gente sempre aprende fazendo essas provinhas. Eu aprendi pra caramba nesses um ano fazendo prova. E vamos lá? Existem três locais do sistema digestório em que acontecem os processos de digestão, e em cada um deles o pH é diferente e ocorre a ação de um suco digestivo, conforme a tabela a seguir. Então, o local da digestão, a boca, o estômago, o intestino delgado e o pH 6,4, 7,5, mais ou menos 2, 7,8, 8,2. E o local, né? O suco digestivo, saliva, suco gástrico, suco entérico e suco pancreático. A digestão de alimentação e a absorção de medicamentos estão relacionadas também ao pH. Desse modo, tá? O suco gástrico estomacal de concentração ácida, suco gástrico estomacal, concentração ácida, legal, e pH igual a 2 mol por litro, auxilia na absorção dos alimentos no intestino. Tá, pessoal, nem vou falar sobre esse pH aqui de 2 mol por litro. Tá, não vou falar sobre ele. Mas o estômago, quem faz biologia, vai saber muito mais que eu sobre isso. Que o estômago, ele vai quebrar as proteínas, certo? O pH básico vai servir para quebrar. E ele não faz a absorção dos alimentos, tá? Somente proteína. Então, digestão e quebra de partículas, somente isso, tá? Ele não vai absorver nada. A B, a saliva que possui acidez acentuada, tá? 6,4 a 7,5. Pessoal, eu já vi professor com doutorado em biologia em falar que a saliva ela é ácida e outro falando que ela é básica. Olha, como químico, tá vendo aqui, ó, 6,4 a 7,5, você não pode falar qual que é o pH dela, como é que ela é. Por quê? Porque vai depender de cada pessoa. Cada pessoa pode ter um pH da sua salivazinha, tá? E quando tá em 6,4, quer dizer que ela tá ligeiramente ou bem pouco ácida, e 7,5 também bem pouco básica. Então, normalmente é falado que a saliva tem um pH neutro, ok? Bem perto de 7, não tá bem próximo de 7 isso daqui? Tá, né? Então, não é ácido. Tá? Não é ácido. Robson, como é que você sabe disso? Faixa de pH de 0 a 14. E vamos colocar o 7 aqui. 7 quer dizer que é um pH neutro. De 0 a 7, ácido. E de 7 a 14, básico. Simplesmente isso. Bem tranquilo, bem tranquilo. Olha assim. O meio básico do suco entérico no intestino favorece a absorção do analgésico ácido acetil salicílico. Então, vamos aqui, suco entérico, 7,8 a 8,2 tá básico? Ó, não tá dentro dessa faixa aqui? Então, ok. Tá certo. Então, o pH realmente ele é básico. Porém, pessoal, foi aí que eu aprendi com o Daniel. Por quê? Porque ele está falando que a absorção vai ser maior do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele vai ter um ácido carboxílico, tá? Ele vai ter um ácido carboxílico. E o que acontece? Quando a gente vai falar do pH, a gente pode falar sobre a protonação ou desprotonação. E nesse pH aqui, eu não vou ter esse hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Que meu carbono, ok, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar nesse formato aqui, nesse pH, ok? A minha funçãozinha orgânica. E, pessoal, foi aí que eu aprendi com o Daniel que quando essa moléculazinha ela tá com carga, ela vai dificultar, ok? Para entrar dentro da célula. É melhor ela entrar nesse formato aqui, perfeito? Então, aqui tem que estar um pH ácido para conter esse hidrogênio aqui, tá? E qual que é a explicação dele? Que essa carga aqui, ela vai impedir de entrar dentro das células, tá? Então, vai favorecer a absorção
Entende? Não vai, né? Não vai. Então, com conhecimento de alguém formado em farmácia, já sabe que isso daqui está errado, tá? Ele vai ser melhor em pH ácido. Porém, ele também disse que há uma controvérsia sobre isso, só que é melhor os remédios serem absorvidos no intestino delgado, tá? E há uma discussão sobre isso. E na aula, quando eu tinha conversado com o meu professor, um professor de química aí, não vou falar o nome dele, ele tinha me falado o contrário, tá? E eu até concordo com o Daniel, que me chegou a falar sobre isso. Por quê? Porque vamos pensar aqui em uma celulazinha. A celulazinha vai ter lipídios, ok? Vai ter lipídios. E lipídios são apolares, tá? Então, essa cargazinha aqui vai afastar. E este hidrogênio vai fazer interação, ok? Interação com o lipídio. Então, eu creio que fica mais fácil de entrar na célula, tá? Então, a gente sempre está aprendendo. Muito, mas muito legal. Essa questãozinha aqui também vi outros locais pedindo que ela seja anulada por essa questão aqui, que tá errado. Mas, pessoal, só pode ser a letra C, não pode ser outra, tá? E só eliminando as alternativas fica bem fácil. Vamos ver a D. O pH do suco pancreático de características neutras colabora para a digestão e para a absorção de nutrientes alimentares. Então, o pH do suco pancreático aqui 7,8 a 8,2, tá? Nessa faixa aqui, isso quer dizer que é básico, não é neutro. Não tem como ser neutro, certo? Sendo a letra C. Robson, você marcaria a letra C? Sim, é bem fácil de eliminar as outras três alternativas. Perfeito? Vamos para a próxima?